Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs e ouvintes, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus, já na noite desta sexta-feira, dia 7 de novembro. Estamos, com a permissão do Senhor nosso Deus, adentrando em mais um propósito. O propósito é esse que tem debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. E hoje nós estamos no 5º dia, finalizamos o propósito do jejum e hoje pela manhã já estive no vale orando e agora estou aqui juntamente com vocês. Eu quero saudar a irmã Regina com a doce paz do Senhor Jesus, juntamente com toda a sua família, meu amigo irmão Dinésio. Deus abençoe o senhor e a sua família. Deus abençoe a vida da irmã Mara, juntamente com toda a sua casa, a sua parentela, juntamente com seu esposo, o irmão Roberto. E dentro dessa oportunidade, meus amados irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele tem me sustentado, Ele tem me dado força. Irmãos, desde ontem, dificilmente eu falo, mas desde ontem eu estou debaixo de um ataque espiritual muito intenso, muito intenso. Eu estou vivendo dias de batalha espiritual. Hoje entreguei o propósito de consagração, meu corpo não está muito bom, minha cabeça não está, eu estava deitado agora do lado da minha esposa, conversando com ela, e ela fala assim: amor, o mundo espiritual é real. Então, meus santos, não tem sido fácil, mas eu não entrego, pois eu sei quem está comigo. Então, nesse momento nós vamos estar orando, apresentando e lendo a palavra do Senhor nosso Deus no 5º dia do nosso propósito. Lembra que eu falei ontem que a atmosfera espiritual estava assim travada? Não é diferente de hoje. A atmosfera espiritual está pesada, mas há poder no sangue de Jesus. Visto o resultado ontem da live. Dobra a sua atenção, são 21 horas com mais 5 minutos e nós vamos ler hoje a antepenúltima página, do versículo de número 10, aonde nós vamos estar lendo sobre
a oração de Jabes. E para melhorar, não vou falar piorar, porque eu não vou profetizar, o rapaz aqui da moto que eu falei aquela vez, ontem e hoje, ele pega a moto dele, ele fica empinando a moto lá em cima e desce, e acelerando. E aqui ele fica dando cavalinho de pau. Irmãos, só o sangue de Jesus, ó. Vocês não conseguem ouvir, mas ele tá ali, ó. Do nada, não tem ninguém na rua, ele fica acelerando. É só o sangue de Jesus. Estou falando para vocês, não é fácil. Só eu entrar no quarto de guerra, eles começam. Até então, não tinha ninguém na rua. Eu entrei para o quarto de guerra, fiz a minha oração, me concentrando onde eles começam. Então, o mundo espiritual é real. Satanás não está satisfeito, tá? Ele quer nos parar de qualquer forma. Mas aqui estamos para a glória do Senhor nosso Deus. Então esteja orando por mim, esteja intercedendo ao Senhor Deus em meu favor, pois eu sou carente e dependente da graça e a misericórdia do Senhor. Deus abençoe a vida da irmã Rosalina e toda a sua família, a irmã Lucilda e toda a família, no nome de Jesus. Eu tenho que me concentrar muito, porque o cidadão está lá ainda com a moto, só o sangue de Jesus. Mas vamos para a Bíblia. Irmãos, aqui nós vamos ler no último tópico, né, de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, a parte C do versículo, que diz assim, e fizeram que do mal não seja aflito. Prestamos atenção. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a parte C do versículo. E fizeram que do mal não seja aflito. Hoje nós vamos abordar, aprendendo com a oração de Jabes, como vencer as guerras, tá? Que é uma das piores dentro do meu ver como líder espiritual. Uma das piores, tá? Hoje nós vamos lidar com elas. Nós vamos aprender a lidar com essa guerra. Como vencer as guerras externas e externas pela oração. Irmãos, Jabes, ele conseguiu vencer e chegar aonde chegou dentro da sua postura, dentro da sua humildade, da sua dependência em Deus, porque ele busca no Senhor algo que nós precisamos buscar. O que é, pastor? É o discernimento de espírito. Nós precisamos discernir como lidar com situações, seja espiritual ou física, ou seja, como externas e como externas, tanto dentro como fora. E nós vamos aprender com Jabes nesta noite, dentro do texto. Pastor, mas a Bíblia só traz 2 versículos desse homem, não fala mais dele. Irmãos, os estudiosos, historiadores, tá, escreveram livros sobre a história de Jabes. Então, dentro desses 2 versículos, fala muito de Jabes, fala muito dele. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, procura aí, tá, na internet, que você vai encontrar, tá, a oração de Jabes. É um livro muito forte, só me fugiu à memória o autor, mas é um livro muito forte que vai te ajudar muito. Vamos lá. Irmã Silma, Deus te abençoe, seja bem-vinda. A irmã Ivanete, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos refletir sobre a última parte da oração de Jabes. E fizeram do que mal, e não seja aflito. Presta atenção. Essa é uma oração de livramento, de vitória espiritual. Oração de livramento e vitória espiritual.
Lembramos que Jabes ele começou, né, buscando a proteção de Deus, buscando o poder de Deus e buscando a direção de Deus, para depois começar a buscar pela sua vida material. É o que nós estamos fazendo aqui. Jabes ele nos traz uma lição. Jabes reconhece que existe males invisíveis. Jabes reconhece que existe males visíveis e invisíveis, batalhas externas e externas que só com a presença de Deus que nós podemos ganhar, vencê-las. Presta bastante atenção. Deus abençoe a irmã Ana Maria Piccoli. Irmãos, como eu disse para você no começo dessa live, uma das piores guerras, ao meu ver, como líder espiritual, é a guerra externa. Aquela guerra que está dentro de você. Aquela guerra que você luta constantemente. Guerras externas é quando a luta é dentro de nós. Vou repetir. Guerra externa quando a luta é dentro de nós. Nem sempre o maior inimigo está do lado de fora. Bendito seja Deus. Irmãos, quando eu vejo Jabes lutando por intermédio da oração, por quê? Porque a maior luta de Jabes era dentro. Porque quando, repetindo a história para que você venha trazer uma reflexão na sua mente, quando a mãe dele dá a luz e coloca o nome dele de Jabes, Jabes já nasce ali e já vai crescendo, querendo ou não, com um certo trauma. E aquele trauma cresce com ele. Traumas da sua infância, traumas de rejeição, não por parte da sua mãe, mas muitas vezes por parte dos seus irmãos, porque viram a dor, viram o sofrimento da mãe, ou quem sabe os seus irmãos lançavam sobre a face dele, ou você foi o único que fez a mãe sofrer, você foi o único que deu trabalho, mamãe, quando você nasceu, mamãe quase morreu por sua causa. Então, ou seja, aqueles traumas dentro de Jabes foi crescendo com ele. É uma guerra interna a qual ninguém consegue ver. Porque é uma guerra que só o Espírito de Deus pode trazer a cura. Então, o maior inimigo de Jabes estava interno. Então, quando eu vejo aqui Jabes começando a lutar, essa luta interna, aí ela vai se transformando. Eu vou mostrar para vocês alguns sintomas de lutas internas. Nem sempre o maior inimigo está do lado de fora. Às vezes, o maior inimigo dentro de nós é o medo, a culpa, a ansiedade ou o desânimo que tenta nos paralisar. Escutam bem o que eu falei, tá? São sintomas de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque quando é de fora para dentro, você consegue identificar. Mas quando é de dentro para fora, é outro. Então, eu vejo aqui, às vezes, o medo, a culpa, tanto o medo e a culpa são inimigos que cada dia cresce dentro de nós. Escuta, o medo traz insegurança, traz incerteza, instabilidade, dúvida. Olha o que o medo faz. É por isso que o Senhor, visitando Timóteo através de Paulo, pois Timóteo estava com medo devido à responsabilidade do chamado ministerial, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7, Paulo disse para ele: Timóteo, pois o Senhor Deus não lhe deu espírito de medo, mas sim de temor e ousadia. Então, o Senhor visita
e diz a ele, e eu quero falar a você nesta noite, o Espírito de Deus que está sobre nós, e o Espírito do Senhor que nos fortalece, que nos encoraja, ele está dentro de nós. Eu me lembro agora em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45 e diante, que quando Davi olha para o gigante Golias, ele não sentiu medo, porque a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso afastou aquele medo. Aí veio a segurança, veio a certeza. Irmãos, o pior inimigo está dentro de nós, que é o medo. Ele vai mexendo com as nossas estabilidades, até o ponto de trazer uma paralisia. E essa paralisia vai levando a pessoa a morrer aos poucos, espiritualmente falando. E nesta noite o Senhor Deus vai nos ensinar, através do Espírito Santo, como neutralizar esses sintomas, aleluia, do nosso inimigo externo, interno. Vamos lá. Como eu já disse, medo, culpa. Quem de nós não somos acusados por alguma culpa? E o diabo joga na nossa mente: se você não tivesse feito isso, a sua vida era assim. Se você não tivesse tomado aquela decisão, sua vida era assim. Então, seu filho está nessa situação porque você agiu assim. Então, sentimento de culpa. Se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse dado mais amor, se eu tivesse ali mais disciplinado. Então, sentimento de culpas. Como, muitas vezes, aquelas mães, tanto daqueles jovens que morreram, e tanto dos policiais que morreram. Então, sentimento de culpa. Aquelas mães estão ali debaixo de um sentimento de culpa, o maior inimigo dentro de nós. Aí você luta com ele, e aí vem aqueles pensamentos, aquelas coisas. Então eu digo a você, você precisa identificar este inimigo, e não deixa ele crescer dentro de você. Inimigo do medo, inimigo de culpa, inimigo da ansiedade. É por isso que o Senhor, conhecendo a nossa estrutura, vendo isso, ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, ou seja, o medo, a culpa e a ansiedade, ou desânimos que tenta nos paralisar, são sintomas de um inimigo interno. E quando você começar a identificar, você sabe que o inimigo interno está querendo crescer. Então você já vai neutralizá-lo através da sua oração, através da sua ação, porque você é capaz, no nome do Senhor Jesus. Presta atenção. A oração nos fortalece por dentro. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos clamar. É por isso que Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Então, é por isso que Paulo agora nos afirma em Efésios, capítulo 6, versículo 18, é o novo tema do propósito, se Deus permitir, a partir de segunda-feira, tá? O grande clamor no livro da intercessão, às 21 horas, é o novo tema, que diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e perseverando. Então, é necessário nós mantermos o altar da oração, porque é aí que nós vamos conseguir identificar e neutralizar o inimigo interno que tenta nos paralisar através do medo, através da culpa, através da ansiedade, desânimos. Então, em nome de Jesus, identifica por intermédio da oração. Repetindo, a oração nos fortalece por dentro, cura as feridas da alma e nos faz enxergar quem somos em Deus. Escuta, isso é tão sério e de suma importância que
João, em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, olha o que João fala para que eu e você refletamos. Chegamos ao ponto de refletir algo de suma importância. Olha o que ele diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por que o que está no mundo, pastor? Quem está no mundo? A Bíblia nos afirma em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o mundo jaz no maligno. Então, o maligno que impera no mundo. Mas o Senhor nos dá uma direção dizendo: maior que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está dentro de você é maior do que o medo, é maior do que a culpa, é maior do que a ansiedade, é maior do que o desânimo. Oh, bendito seja Deus! Eu vou repetir para você dar glória e absorver essa palavra. Ei, o que está dentro de você é maior do que o medo, é maior do que a culpa, é maior do que a ansiedade, é maior do que o desânimo. Aleluia! Porque maior é o que está dentro de você do que está no mundo. Então receba essa palavra em nome de Jesus e seja levantada por ela. Escuta, agora eu vou falar de outro inimigo. Eu falei do inimigo interno, aquele que está dentro de nós. Deus abençoe os irmãos que já adentraram conosco, agora, irmão Cláudio Oliveira. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Dobra a sua atenção. Agora eu vou falar sobre o inimigo externo. Quando o inimigo se levanta contra nós. E eu vou dar um exemplo real nesta noite. Escuta, as guerras espirituais são reais. Se você não acredita, eu só tenho que lamentar. Porque o mundo espiritual é real. As guerras espirituais são reais. O inimigo tenta nos atingir através de ataques. Como eu disse para vocês desde ontem, a atmosfera espiritual está pesada. Então preste atenção. A irmã Rosalina me enviou a mensagem, pois a mesma estava em oração. E quando ela estava em oração, orando por mim, para o quarto de guerra, ela falou assim, que sentiu um peso tão grande, uma batalha espiritual tão intensa, tá? Então ela vai até escrever aí, porque eu li mais cedo, então não consigo me recordar o que eu li, mas ela falou sobre batalha espiritual, ela falou sobre uma opressão. Então, meus irmãos, eu estou dizendo a vocês, eu não estou brincando. Eu não estou brincando, nós estamos em santo jejum. O jejum que Deus me deu graça de fazer de ontem para hoje foi pesado. Só Deus sabe como eu consegui concluir esse propósito. Então eu digo a vocês, as guerras espirituais são reais. São reais. Eu recebi um áudio de fotos, eu só não posso compartilhar aqui ao vivo, né, porque eu vou ter algumas barreiras e algumas dificuldades, então eu não posso falar ao vivo. Os áudios que eu recebi de uma mãe, as fotos que eu recebi de uma mãe, da ação que a filha está fazendo dentro de casa. Então, ou seja, os pactos e outras coisas mais, a qual eu não posso revelar aqui ao vivo. Então, estou falando para vocês, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Como diz aqui, as guerras espirituais são reais. O inimigo tenta nos atingir através de ataques. Alguns dos sintomas de ataques: injustiças, situações que provocam dor, seja a área que for. Mas quando estamos em oração, Deus coloca um muro de proteção ao nosso redor. Escuta, deixa eu entrar aqui mais fundo um pouquinho aqui nesse tópico aqui das guerras que nós sofremos diariamente. Escuta, as guerras espirituais são reais, sim.
O inimigo tenta nos atingir, sim, através de ataques, sim, injustiças, investidas, desânimos, dúvidas. Um dos ataques externos são as dúvidas. Agora já não é mais dentro, porque ele quer que você veja o ímpio crescendo, uma pessoa que está no mundo fazendo tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus, crescendo, prosperando, conseguindo, alcançando. Só que o adversário, ele é tão sujo. Por quê? Porque ele só vai mostrar o que a pessoa conquistou, mas ele não vai te mostrar como que ela conquistou, o que levou ela a conquistar aquela bênção. Então tem pessoas que olham assim e dizem, nossa, fulano está prosperando, fulano cresce, fulano conseguiu, por que eu não consigo? Você tem que entender. A Bíblia nos afirma que Asaf, quando ele estava orando, ele orou por essa situação, quando ele via a prosperidade do ímpio. Enquanto o Senhor Deus veio e repreendeu e disse para ele, não observa a prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio é como vento, é como uma folha no vento seco, ela vai e vem, não tem uma estabilidade. Se tivesse estabilidade, quantos ricos que morreram de câncer? Isso é para você refletir. Vamos para a Bíblia. Então nós estamos falando sobre os ataques, as guerras externas, aquelas guerras que vêm ao nosso redor. Mas deixo a você uma palavra para glorificar a Jesus através dessa passagem bíblica. Lá no Salmo de número 34, verso 7, nos afirma que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Então aquiete seu coração, que há um anjo de Deus ao nosso redor. Parafraseando o texto dentro do Salmo, eu vou trazer uma palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Irmãos, o Salmo 121, se não me falha a memória, nos afirma, é o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Então, ou seja, aqui ele está nos afirmando, no verso de número 3 de 2 Tessalonicenses, 3:3, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Ele que nos protege. Então descansa o seu coração, ainda que as guerras venham, ainda tanto interna ou externa, não se preocupe, pois há um Deus no céu que nos guarda por dentro e nos guarda por fora. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver aqui mais um tópico da oração de Jabes. A oração é como um escudo. A oração é como um escudo. Quem ora está coberto. A oração é um escudo que nos livra do mal e da aflição. Lembra quando eu falei de Ana ontem e antes de ontem? Bem, na verdade, toda essa live eu estou falando dela porque ela também nos traz uma inspiração como Jabes. Lembra que ao orar, ela ora com a alma aflita, em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10 e versículo de número 11. Principalmente no versículo de número 10 de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10. E Ana, com amargura de alma, chorou abundantemente. Olha aí, dizendo a vocês, a oração é um escudo que nos livra do mal e da aflição. É bem verdade, porque quando ela começou a orar, o Espírito do Senhor, Deus começou a trabalhar na vida de Ana.
Irmãos, a oração, como eu já disse e repito, ela entra onde você e eu não podemos entrar. Ela chega aonde eu e você não podemos chegar. E ela faz o que eu e você não podemos fazer. O Dinésio está aí auxiliando nos capítulos, nos versículos, mostrando a vocês aí, vocês vão ler. Então ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foi quando ela fez um voto ao Senhor. Eu quero dizer a você, no nome de Jesus, não para de orar. É por isso que Satanás está doido com você. É por isso que o diabo está se levantando contra a sua vida. Ei, não se assuste. Se ele está se levantando contra a sua vida, tanto interno como externo, é porque você está na posição que está agradando a Deus. Como Jabes, na posição agradou o Senhor, ei, a sua posição por intermédio da oração está agradando a Deus. É por isso que ele está, irmãos, ele está furioso. Ele está furioso porque eu e você estamos dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Irmãos, saímos de um propósito de 14 dias de oração, entramos na viração com Deus, já estamos no quinto dia de mais um propósito de oração. Você acha que ele está satisfeito? Você acha que ele está soltando fogos? Você acha que ele está rindo? Você acha que essa luta que você está vivenciando, esse peso que eu estou aqui atravessando, por quê? Porque a nossa oração está chegando diante de Deus. E ele não está satisfeito, porque, perdão, ele quer nos frear, ele quer nos paralisar. Porque se ele conseguir nos paralisar e fechar a nossa boca, nós passamos a ser presa fáceis, alvos fáceis para ele, mas há poder no sangue de Jesus. Vamos lá. Jabes não pediu para não enfrentar o mal. Isso é importante. Tá? Jabes faz uma oração dizendo, não pediu para que não enfrentasse o mal. Por que não? Porque o próprio Jesus nos afirma em João, no Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te falar uma realidade. Uma pessoa, naturalmente falando, não conseguiria fazer o que eu estou fazendo nesta noite. Não conseguiria. Fazer uma live, falar o que eu estou falando, depois de viver ataques espirituais, de ontem para hoje. Até agora eu estou aqui debaixo de um ataque espiritual. Então, eu, humanamente falando, não conseguiria, porque há um peso na minha cabeça, há um peso sobre meus olhos. Quem está aí pode me observar como está aqui o meu rosto, o meu semblante, mas há poder no sangue de Jesus que nos fortalece. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Pensa que a vida de um líder espiritual, que tem uma vida com Deus, é tranquila. É tranquila. Né? O pastor não trabalha, o pastor vive da obra, mas não tem noção o que é uma vida de um líder espiritual que tem uma vida com Deus. E sem contar para vocês o tanto de mensagem que eu recebo. O tanto de mensagem. Então eu digo a vocês, pedido de oração, pedido de socorro. Então, para um homem vai absorvendo tudo isso, e Deus é tão bom que nos dá graça para lidar com situações. Então eu digo a vocês, continua orando. Quando o pastor está aqui e fala assim, irmão, vem orar, ore comigo, não abaixa a guarda, não desanima. Eu sei que é cansativo, principalmente você que sai cedo para trabalhar, o dia todo no serviço, pega a condução. Irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei perfeitamente. Mas uma verdade eu te digo. Se você puder, ore, se esforce. Agora eu voltei a enviar as orações que eu faço no Vale pela manhã, no WhatsApp dos irmãos. Eu só observando, 5 pessoas respondem, 6 pessoas respondem. Eu sei devido à correria, mas o importante é que eu entendo que elas vão orar comigo.
Irmãos, não despreza uma oração, porque a oração, ela tem poder e ela é um escudo para a sua vida e também para a sua família. Então vamos lá. Jabes, Jabes não pediu para não enfrentar o mal, mas para que não ser afligisse por ele. Então, ou seja, o mal, ele vem nos atacar. Jabes não pediu: Senhor, eu não quero enfrentar o mal, não. Eu quero que o Senhor me dê graça diante dessa situação. E o Senhor deu para ele a graça para que o adversário não sobressaísse sobre a vida dele. E o Senhor está dizendo a você: o diabo se levantou, não recua, maior é Deus na sua vida que te fortalece diante dessa situação. Ou seja, mesmo em meio à guerra, a paz do Senhor governa o coração daqueles que nele confiam. O Senhor, ele conhece a sua estrutura. E ele sabe que, espiritualmente falando, o adversário é mais forte do que nós. Mas só que o adversário, ele é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o Deus que nós servimos. É isso que eu e você temos que entender. E o Senhor continua nos ensinando, agora em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aí, o Senhor vai guardar o nosso coração, a nossa mente. São as duas áreas que são o alvo do diabo em nossas vidas. São alvos de Satanás a nossa vida, tanto o coração como a nossa mente. Lembra quando Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim, enganoso é o coração. Olha aí. Quando Salomão fala acerca do coração, ele disse, tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Então é ali que o adversário vai querer lançar setas, vai querer trabalhar. Então é no coração que você tem que vigiar. E a mente, por quê? A mente é um campo de batalha. Efésios capítulo 6, versículo 12, versículo 13, fala sobre o capacete. Fala sobre o capacete. Então é necessário vigiarmos na mente. Quando o Senhor nos fala no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, seja, guarda a mente. Porque é no pensamento, tá? Já viu aquela pessoa que comete um crime e a investigação aponta que o crime foi premeditado? Ó, mente, premeditou tudinho, trabalhou tudinho, fez um mapa, mapeou tudo. Não deixa o adversário fazer ninho na sua cabeça. Porque se ele fizer ninho, ele vai chocar. Ele vai colocar ovos. E se ele colocar ovos, vai nascer. Ou seja, você vai dar vida aos pensamentos que ele joga sobre a sua mente e sobre a nossa mente. Então vigia no nome do Senhor Jesus. Para nós orarmos, eu quero trazer aqui algo de suma importância, que o segredo da vitória não está em evitar a batalha. Que é isso, pastor? Não. O segredo da vitória não está em evitar a batalha, mas em permanecer em oração durante ela. Eu estou na batalha, mas eu estou orando. Eu estou em batalha, mas eu estou em oração. A oração é um escudo. A oração é proteção. É por isso que o Senhor Jesus, presta atenção, todas as vezes, pode ler os 4 evangelhos, tá? Todas as vezes que ele manifestava alguns milagres, ele saía para orar. Todas as vezes que realizava milagre, acabou de fazer os milagres, ele saía para orar. Porque ele sabendo
que a oração é o revestimento dele, a oração é o escudo dele, a oração é a proteção dele. É por isso, irmão, que o Paulo bate na tecla, Jesus bate na tecla da oração. Precisamos viver uma vida de oração. É por isso que Isaías bate na tecla dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, seja de pé, seja deitado, seja sentado, não deixa de orar. Porque você não tem noção aonde a sua oração chega. Oração não tem barreira que segura, não tem fronteiras que segura, não tem muro nem muralha que segura. Então eu digo a você, ora, porque a oração, ela vai em qualquer parte do mundo, ela chega. Então não deixe de orar, não deixe de clamar. Lembra que eu suspendi o WhatsApp da oração? Porque eu estava enviando muitas orações, mensagens, e ninguém respondia. Eu falei, Jesus, eu vou parar. E tu acredita que hoje o telefone estava lá paradinho? Eu vou abrir um áudio, uma senhora mandou um áudio dizendo, pastor, Deus ouviu a minha oração. E eu ouvindo o áudio. E ela falando, pastor, eu estava aqui deitado e falando, Senhor, o pastor não me envia mais oração. Ô Senhor, toca nele para me enviar a oração. O interessante é que quando eu enviava, essa pessoa nunca me respondia. O interessante é que quando eu enviava as orações, ela nunca me respondia. E eu parei. Agora, ela pediu. E ali, ontem, eu senti no meu coração de mandar as orações para algumas pessoas. E eu mandei. E ela mandou um áudio hoje dizendo, pastor, ontem eu orei ao Senhor para Deus tocar no coração do Senhor para eu enviar a oração. E quando eu fui pegar o meu celular, pastor, pela manhã, quando eu fui abrir, tinha uma oração do Senhor lá. Louvado seja Deus. Eu falei, olha aí, Jesus. Quando eu enviava as orações, ela nem respondia. Agora está necessitada da oração. E ela começou a contar os problemas dela. E eu vou te falar uma coisa, não espere os problemas chegar para depois você orar. Não espere os problemas chegar. Porque eu não estou profetizando, eu estou te precavendo. Cada um de nós vai viver um dia mau. Eu não estou profetizando. Tá? Eu não estou profetizando, eu estou te precavendo. Tá? Prepara-te, pois o dia mau chega para todos. E não adianta correr. Como eu diz aqui, ó, o segredo da vitória não é evitar a batalha, mas em permanecer nela em oração. A batalha vai vir. O próprio Jesus disse, repetindo, João 16:33, em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflição. Vai chegar. Eu não estou profetizando, eu estou te precavendo. E aí você quer orar primeiro, você quer esperar a luta bater na porta para depois orar, você não vai ter forças para orar. E muitas vezes tu vai morrer com a luta. Por quê? Porque até você voltar ao estar no altar da oração, já foi tarde demais. Então, continua orando. Vai se arrastando, mas continua orando em nome do Senhor Jesus. Tá? Se a senhora está vivendo esse dia, irmã Lília, continua orando. Porque se a senhora está vivendo, é porque a senhora está respirando. Então descansa o seu coração, continua orando. Depois a senhora vai testemunhar para a glória de Deus. Vamos lá, quando o mal tenta te afligir, dobre os seus joelhos e declare, Senhor, guarda-me de todo mal. Aí eu me lembro do salmista, no Salmo 23, verso 4 e 5. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu vejo aqui para eu finalizar, ele dizendo, fortaleça-me nas minhas guerras e dá paz em meio às lutas. Oh, glória a Deus!
E agora eu quero convidar você a parar tudo que você estiver fazendo. Às 15 para as 10, eu vou convidar você para orar a oração de Jabes. E você creia somente em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com o Pai. Pega o seu copo com água e oremos. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu quero pedir o perdão ao Senhor, junto com a minha irmã e com meu irmão. Pedimos ao Senhor, Criador do céu e da terra, que o Senhor, nesse exato momento, inclina os seus ouvidos a ouvir a nossa súplica, a ouvir o nosso clamor. Somos dependentes de Ti, Senhor meu Deus. E é por isso que estamos orando, é por isso que estamos Te suplicando, é por isso, meu Deus, que estamos diante da Tua presença. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua proteção não somos nada e nada podemos fazer. Ó Deus e Pai, livra-nos do mal que tenta nos alcançar. Cura, ó Senhor, as nossas feridas. Meu Deus, dá a alma, ó Deus, e fortaleça o nosso espírito. Que nenhuma aflição nos atinge, meu Deus, e tira, meu Pai querido, da Tua presença. Senhor, como Jabes pediu a proteção, eu peço neste momento a proteção sobre a vida da Tua serva, sobre a vida do Teu servo. Grande e eterno, eu oro clamando ao Senhor, Criador do céu e da terra, pedindo humildemente que neste momento maravilhoso, a qual eu Te suplico, eu oro para que o Senhor, na beleza da Tua santidade, olhe para cada um de nós neste momento. E ao olhar, Senhor meu Deus, o Senhor que sonda nossos corações, o Senhor que conhece a nossa estrutura, o Senhor visita ela, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Pai, eu clamo para que o Senhor entre com a providência, como, ó Deus, nós entendemos que quando estamos, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, sim, como o salmista expressa, dizendo a segurança daqueles que se refugiam no Senhor. Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiarei, porque Ele livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem pestes que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, grande Deus, e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia! Somente com os teus olhos, ó Deus, nós vamos ver a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele nos sustentará com as suas mãos, para que não tropeceis com teus pés em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés dos filhos dos leões e a serpente. Aleluia! Pois que tão esclarecidamente nos amou, também ele livrará. Oh, grande Deus, eu continuo crendo, meu Pai, que através desta oração, o Senhor, meu Deus, adentra neste momento, pois o Senhor, meu Deus, guarda a cada um de nós e nos livra de todo mal. Assim, meu Deus, eu oro como Jabes orou, o teu filho e a tua filha ora, meu Deus, acreditando em nome de Jesus, e eu continuo clamando pelo livramento e a proteção do Senhor para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, como é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus. E neste momento, já engrandecendo ao Senhor, finalizando, eu quero pegar o meu copo com água e convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu te dou graças no 5º dia desse propósito. E peço que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada irmão que está materializando a fé, pegando esse copo com água. Quando ambos fizerem uso desta água, eu creio que milagres irão acontecer. Externo, meu Pai querido, ou externo, mas eu creio em nome de Jesus, para a glória de Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, finalizando para a glória de Deus, em rápidas palavras, chamando a sua atenção, na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, estarei dando início, com a permissão do Senhor Deus, um propósito, vai ter uma durabilidade de 14 dias. Se você assim desejar, se prepara, com o tema O Grande Clamor no Livro da Intercessão, onde eu vou estar com o livro aqui, orando, apresentando. Se você ainda não enviou nomes, tá? Eu já estou aqui com a lista de nomes que já me enviaram, tá? Já coloquei lá, já me enviaram, ó, olha só, ó, 1, 2, 3 folhas já, ó, 3 folhas de nomes. 3 folhas de nomes. Então, se você tem aí o seu nome, nome da tua família, nome de amigos, de pessoas que você conhece, queira nos enviar, pode me enviar. Você vai enviar tanto para o meu WhatsApp pessoal, tá? E eu estou vendo que eu vou ter que reativar o WhatsApp da oração, tá? Para esse propósito. Então você vai estar me enviando, tá? Porque eu vou estar colocando numa folha como essa, eu vou estar orando aqui para depois a minha esposa
transcrever para o livro da oração, aonde eu estarei apresentando dentro do vale no período de 14 dias em oração. Então se prepara aí, tá? Se você quer comigo orar nesse propósito, envia os nomes para o meu WhatsApp pessoal ou WhatsApp da oração, porque nós vamos estar dentro desse propósito para a glória de Deus, no propósito de 14 dias, começando no próximo dia 10, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vou dar início logo no dia do meu aniversário. Nós vamos dar início a esse propósito de oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos finalizar. Eu quero só chamar a atenção de alguns irmãos para esse comunicado. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Você que assumiu um compromisso com o Senhor de nos ajudar através do seu dízimo, através da sua oferta, ou até mesmo no propósito de ser um mantenedor, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Sem recursos financeiros, eu não consigo produzir, eu não consigo trabalhar. Então, é você que vai me dar o combustível, é você que vai me dar força, é você que vai me dar condições para poder fazer o ID do Senhor Jesus, em poder estar consagrando a minha vida pela sua pessoa, orando por você, intercedendo por você. Então, eu peço que você abra o seu coração e nos ajude. O que o Espírito do Senhor Deus falar no seu coração, faça. O Dinésio, como sempre, me auxiliando, colocando aí o número da conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Pix. Nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Encurva a sua cabeça, por favor, e vamos finalizar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vós. Aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado, dia 8 de novembro, venha ser um sábado de livramentos, conquistas, paz, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Pastor, o senhor tem um salmo para eu meditar? Sim. Você medita no Salmo 14. Leia, medite no Salmo 14. E aí, descansa o seu coração. Só descansar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Amanhã, querendo Deus, no 6º dia do santo jejum e oração, às 21 horas, estarei aqui com vocês com a permissão do Senhor nosso Deus, e já pela manhã, dentro do vale, orando. Amanhã, dia 8, e esteja orando por mim, se Deus permitir, na próxima segunda. Nós vamos dar início a esse propósito. No dia do aniversário do pastor, nós vamos dar início a esse propósito de oração debaixo do tema, tá? O grande clamor no livro da intercessão. E você já pode enviar a partir de agora o nome de quem o Senhor Deus tocar no seu coração, para a gente já colocar no livro da intercessão. Deus abençoe, tenha uma excelente, abençoada noite, em nome de Jesus, e um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe e muito obrigado.